Luzia do veneno. O povo curioso chega para cá, arrasta o banco, fecha a porta e desliga a luz. Que o que eu vou contar agora não é para qualquer ouvido, nem para alma fraca. Essa é daquelas histórias que fedem a pecado, cheiram a enxofre e ardem feito pimenta no olho de quem duvida. Hoje vocês vão conhecer Luzia do veneno, a mulher que metia fogo nas camas e gelava os corações com um gole só. As origens. Ela nasceu em Cruz das Almas Secas, vilarejo perdido entre a poeira e os pecados, onde padre reza de olhos fechados para não ver o que se passa. Luzia era filha de parteira muda com pai enforcado por feitiço. Desde menina, a boca dela era vermelha como sangue fresco. E o olhar? O olhar era cruz torta. Quem encarava ou se apaixonava ou se perdia. Cruz das Almas Secas não era terra de muito morto, era terra de muita vida dura. Gente calejada que só descia pra cova quando nem a reza mais forte aguentava segurar. O caixão de Zé Sereno. Era uma manhã de sol rachando quando o caixão de Zé Sereno chegou à Cruz das Almas Secas. Vinha num carro de boi que rangia feito alma penada, levantando poeira vermelha que parecia sangue no ar. O defunto era o quinto em menos de um ano. Quinto homem que bebeu do chá de Luzia e não viveu para contar história. As comadres se benziam na janela, escondidas atrás das cortinas de renda grossa. Os cachorros da rua ladravam baixinho, como se até eles respeitassem a morte que passava. No sino da igrejinha, Padre Clemente tocava sem vontade. Dizem que ele rezava com um olho no céu e outro no inferno para não se arriscar a perder nenhum dos dois. Foi mais um que bebeu do chá dela, cochichou Dona Sebastiana, apertando o terço entre os dedos nodosos até os nós ficarem brancos. A fama de Luzia. A mulher fatal. Ela tem corpo de tentação e alma de coveira, murmurou seu Zacarias, o ferreiro que já tinha enterrado 3 mulheres e dizia conhecer a morte pelo cheiro. Quando ela passa, até a flor do mandacaru se fecha. O destino dos homens. Mas quem provava o amor de Luzia do veneno, esse não durava nem 3 luas. Dizem que ele era cabra bom, tinha promessa compadiço e rezava todo santo dia. Mas não teve reza que segurasse o desejo quando viu Luzia passar com seu vestido vermelho. O cortejo fúnebre. O caixão seguiu seu caminho para o pequeno cemitério na encosta do morro, onde já tinha uma cova aberta desde a madrugada. Ninguém chorava. A família de Zé Sereno morava longe. E em Cruz das Almas Secas, morte de homem na cama de Luzia já nem causava espanto. A lágrima de Luzia. Não era só o cheiro de defunto, nem o incenso barato que o padre queimava para disfarçar. Era um cheiro de mudança, como quando o vento vira antes da tempestade grande. As beatas juravam que tinham visto uma lágrima no rosto de Luzia quando ela espiou pela janela e viu o cortejo passar. E Luzia nunca chorava. Dessa vez foi diferente, comentou Dona Filomena, a única mulher da vila que ainda falava com Luzia. Ontem à noite eu vi ela no quintal colhendo flor de jurema e falando sozinha. Parecia aflita, como se tivesse visagem rondando. A terra caiu pesada sobre o caixão de Zé Sereno. 7 pasadas só, que é o que bastava para um pecador que morreu de amor e veneno. O padre fez o sinal da cruz com pressa, como quem tem medo de que o defunto levante e conte os segredos que levou. O cheiro do chá. E no exato momento em que a última pá de terra cobriu o caixão, um vento quente varreu o cemitério, carregando o cheiro de ervas que vinha da casa de Luzia do veneno. Um cheiro doce e amargo ao mesmo tempo, que entrava pelo nariz e descia feito garras até o estômago. Era o cheiro do chá que matava. Era o cheiro de algo que estava apenas começando. No fim da rua, na casa de Porta Vermelha, Luzia acendeu uma vela preta e pôs água no fogo. Mas não era para chá nenhum, era para lavar as mãos do sangue que não saía. E enquanto a água fervia, ela olhava para o horizonte, onde uma nuvem de poeira anunciava que alguém vinha chegando à Cruz das Almas Secas. Alguém que ia mudar tudo. Alguém que nem o veneno mais forte ia conseguir matar. O nascimento de Luzia. A noite de fogo. 26 anos antes, naquela mesma Cruz das Almas Secas, o céu cuspiu fogo na noite em que Luzia nasceu. Foi um parto difícil que durou mais que o gemido da dor e menos que a lágrima do alívio. Donana, a mãe muda. A mãe dela, Donana, era parteira conhecida em 7 vilas, mas na hora de parir a própria cria, só tinha companhia das sombras e das vozes que falavam dentro da cabeça. Donana era muda desde que o marido Inácio Cobra Choca foi encontrado enforcado.
O presságio. Menina nascida em noite de coruja e relâmpago não vai ter vida comum, avisou a velha Sim. Única pessoa que ajudou no parto daquela criança que nasceu sem chorar, só olhando para o mundo com aqueles olhos fundos que pareciam saber mais do que deviam. A infância de Luzia. Luzia cresceu como planta braba, sem carinho, sem religião, sem medo. Enquanto as outras meninas brincavam de roda e aprendiam a costurar, ela corria no mato atrás das cobras, só para ver o brilho nas escamas. Aos 5 anos já conhecia todas as ervas do quintal da mãe. Aos 7 já fazia chá sozinha, mexendo o caldeirão com galho de marmeleiro, murmurando palavras que nem ela mesma entendia, mas que vinham de dentro, como se alguém mais velho morasse em sua carne nova. Essa menina tem o dom, dizia Donana por gestos para quem quisesse entender. Ela conversa com as folhas e era verdade. Luzia cresceu com a mão sempre suja de terra e com os bolsos cheios de sementes e raízes. Falava com as plantas como se fossem gente e elas pareciam responder, crescendo mais viçosas, onde ela tocava, florindo fora de época quando ela pedia. O despertar. Aos 12 anos, Luzia já era mais mulher que menina. O corpo cresceu depressa, como se tivesse pressa de pecar. Os homens olhavam de esguelha quando ela passava e as mulheres escondiam seus maridos. Donana tentava proteger a filha do mundo e o mundo da filha, mas sabia que aquele fogo não ia se apagar com reza fraca. Foi nessa idade que Luzia começou a ter os sonhos. Sonhos de sangue e prazer. Sonhos de homens que a tocavam e depois caíam mortos a seus pés. Sonhos de poder que vinha do ventre e subia pela garganta como uma cobra invisível. Na noite em que sangrou pela primeira vez, Luzia acordou a casa toda com um grito que parecia vir do centro da terra. Donana correu e encontrou a filha sentada na cama, os olhos vidrados, o corpo tremendo como quem recebe santo. Eu vi, mãe, eu vi meu destino, disse Luzia com a voz estranha, mais velha. Vai ser sangue e fogo, vai ser doce e amargo. Vou ser amada e temida. Os ensinamentos de Donana. As raízes do poder. A partir daquele dia, Donana começou a ensinar a filha os segredos que guardava num baú de couro debaixo da cama. Não eram só ervas de cura, eram ervas de poder. Não eram só rezas de proteção, eram rezas de domínio. Os rituais da lua. A cada lua nova, mãe e filha saíam para o mato fechado, onde nem os olhos das corujas alcançavam. E lá, Donana transmitia em silêncio a ciência proibida que só as mulheres da sua linhagem conheciam. A linguagem das plantas. As plantas falam, filha, mas algumas mentem, dizia Donana com as mãos. É preciso saber ouvir o que elas dizem de verdade. Luzia aprendeu a diferença entre o amor e a paixão nas raízes das plantas. A herança de Luzia. A herança de Luzia. Quando Luzia completou 15 anos, Donana adoeceu de uma febre que nem as próprias ervas conseguiram curar. Ficou 7 dias entre a vida e a morte, falando com os olhos o que a boca nunca pôde dizer. No 8º dia, chamou a filha para perto e colocou em suas mãos um colar feito de dentes pequenos e sementes vermelhas. Isso é a nossa história. Disseram seus dedos trêmulos. Use com sabedoria. E assim Donana partiu, deixando para a filha um rancho de barro batido, um quintal cheio de ervas perigosas e um conhecimento que muitas matariam para ter. Luzia chorou apenas 3 lágrimas. Uma pelo passado, uma pelo presente e uma pelo futuro que já sabia que viria, cheio de homens que entrariam por sua porta como quem entra no paraíso, sem saber que estavam caminhando para o próprio funeral. O primeiro homem. Foi na primeira grande seca depois da morte de Donana que o primeiro homem caiu. Josué Mão Santa, um vaqueiro viúvo que trazia o peso de 40 anos nas costas e a marca da solidão nos olhos. Ele chegou pedindo um remédio para a dor nas juntas e saiu carregando uma dor muito maior, a do desejo que não dava sossego. Voltou 3 dias depois, com o chapéu na mão e as palavras tropeçando na língua. Luzia, eu tô com uma coisa ruim no peito. Acho que só você pode curar. Ela sorriu com aquela boca que parecia uma ferida aberta e o convidou para entrar. Aquela noite, a lua se escondeu atrás das nuvens, como se tivesse vergonha de testemunhar o que aconteceu entre aquelas paredes de barro. O chá fatal. A preparação. Na manhã seguinte, Josué bebeu o chá que Luzia preparou com mãos que pareciam dançar sobre o fogão de lenha. Era um chá claro, quase transparente, com um cheiro doce que lembrava mel de abelha braba. A morte.
Ele bebeu devagar, sem tirar os olhos dela, como quem toma a última gota de água no meio do deserto. 3 dias depois, Josué, mão santa, foi encontrado morto na rede, com corpo duro como o tronco de um burana e um sorriso estranho no rosto. Os rumores. No velório só tinha vela fraca e reza curta, que ninguém queria se demorar perto do defunto. O povo cochichava que o corpo dele tinha um cheiro diferente. Não era cheiro de morte comum, era um cheiro doce demais, como mel fermentado ou flor pisada. A fama se espalha. 3 dias depois do enterro, Luzia apareceu na feira como se nada tivesse acontecido. Usava um vestido preto que não era de luto, era de provocação. Andava de cabeça erguida entre as barracas, comprando ervas e especiarias que ninguém conhecia o nome, nem o uso. As pessoas abriam caminho, como o mar vermelho se partindo, mas não era por respeito, era por medo mesmo. Só que o estranho é que Luzia chorou. Não foi na frente de todo mundo, não foi quando voltou para casa sozinha entre 4 paredes. Chorou um choro seco, de quem já sabia o preço que ia pagar, mas mesmo assim decidiu seguir o caminho. Era como se 2 mundos lutassem dentro dela. O mundo da moça que só queria ser amada e o mundo da mulher que carregava uma maldição antiga nas veias. O pacto. Na noite seguinte à feira, Luzia acendeu 7 velas pretas no quintal, fez um círculo com sal grosso e dançou sozinha nua sob o luar com um colar de dentes pequenos balançando entre os seios. Dizem que a lua ficou vermelha naquela noite e que os cachorros da vila uivaram até ficarem roucos. Dizem que ela estava selando um pacto. Mas pacto com quem? Com o diabo, como jurava o padre, com os espíritos da cainga, como falavam os mais velhos, ou com sua própria natureza selvagem, que não aceitava coleira nem dono. Isso ninguém nunca soube ao certo. Só se sabe que daquela noite em diante, o olhar de Luzia mudou, ficou mais fundo, mais perigoso, como um poço sem fundo que convida a gente a se jogar, mesmo sabendo que não tem volta. Luzia do veneno. A fama. Não demorou muito pro nome de Luzia correr de boca em boca, de vila em vila, como o riacho na primeira chuva depois da seca. Luzia do veneno passaram a chamar. Mulher que nunca foi casada, mas já tinha enterrado mais homem que qualquer viúva de guerra. O medo. 5 anos se passaram desde a morte de Josué. 5 anos e 7 homens enterrados com aquele mesmo sorriso estranho e o corpo duro como madeira antiga. Comerciantes, tropeiros, um professor que veio alfabetizar os meninos da vila, até um cabo da polícia que jurou que ia desvendar o mistério das mortes. A proteção. As mulheres da vila começaram a fazer procissão toda sexta-feira com vela na mão e reza na boca, pedindo a Deus que livrasse seus maridos e filhos da tentação daquela mulher serpente. Até a imagem de santo elas levavam para a frente da casa de Luzia. A outra face de Luzia. Mas não era só medo que Luzia despertava. Tinha mulher que a procurava escondida, quando o sol já tinha se deitado atrás da serra. Mulher com marca roxa no rosto, com filho na barriga que não queria, com marido que gastava o dinheiro da feira na cachaça e na mesa de jogo. Elas batiam de leve na porta dos fundos, olhando para os lados como quem comete crime. Me ajuda, Luzia. Pediam com a voz quebrada. Me dá um remédio para esse sofrimento. E Luzia ajudava, não cobrava das mulheres. Dizia que isso era solidariedade de saia, código que homem nenhum ia entender nunca. Dava chá de uma cor, chá de outra, ensinava a reza forte, passava um guento. Algumas saíam de lá com um vidrinho escondido no seio, olhar baixo e passo apressado. Semanas depois, era um homem a menos fazendo maldade no mundo. A chegada de Gabriel. Foi numa tarde de feira, quando o sol castigava até a sombra das barracas que ele chegou. Montado num cavalo negro que parecia ter bebido da noite, o forasteiro entrou em Cruz das Almas Secas, com a poeira vermelha grudada nas botas e o olhar mais frio que água de cacimba. Gabriel era o nome dele, nome de anjo para um homem que tinha cara de quem já tinha visto o inferno de pertinho e voltado para contar a história. Usava um chapéu de couro puxado sobre os olhos, um revólver para belum na cintura, que não era de cangaceiro nem de polícia, e um jeito de falar manso que escondia alguma coisa perigosa por trás. Vim comprar terras, ele disse pro dono da venda enquanto bebia uma cachaça sem fazer careta. Dizem que essa região tem terra boa para criar gado. O encontro fatídico. O primeiro olhar. Foi quando a porta da igreja se abriu e um raio de sol entrou, cortando a penumbra como uma faca dourada.
No batente, por um segundo apenas, apareceu a silhueta de Luzia, que nunca tinha chegado tão perto da missa antes. Ela não entrou, só olhou para dentro, como se procurasse confirmar algo que já sabia. Seus olhos encontraram os de Gabriel. A feira. Naquela mesma tarde, ele apareceu na feira comprando coisas que homem nenhum comprava. Fitas coloridas, espelho pequeno, um pente de osso. E andava devagar, como quem não tem pressa nem medo, parando de vez em quando para observar o movimento da vila com olhos que não perdiam nada. A visita noturna. A noite já tinha estendido seu manto preto sobre Cruz das Almas Secas, quando a primeira batida soou na porta vermelha de Luzia. 3 toques secos, decididos, como quem não tem dúvida do que veio buscar. Ela sabia quem era antes mesmo de abrir. O desafio. Aceita um chá? Perguntou Luzia com um quase sorriso que não chegava aos olhos. Gabriel sentou-se na cadeira que ela indicou, mas não largou o chapéu, nem relaxou os ombros. Depende do chá, respondeu, encarando-a sem desviar. Dizem por aí que seu chá é a última coisa que um homem bebe nessa vida. Luzia soltou uma risada seca, que mais parecia o som de folhas secas quebrando debaixo de bota. E mesmo assim o senhor veio até minha porta de noite sozinho. Ou é muito corajoso ou muito tolo. Ou sei exatamente o que estou fazendo, ele completou, inclinando-se um pouco para frente. A luz da lamparina dançava no rosto dele, criando sombras que pareciam ter vida própria.